O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário, e não se importa com a vida das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para recebê-la, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, a Igreja, através da sua liturgia, ela tem um instrumento pedagógico sempre para nos conduzir. Este tempo pascal que estamos vivendo, já na quarta semana depois de celebrarmos o domingo da ressurreição do Senhor, ele nos apresenta a figura do bom pastor. E é interessante notar que desde o domingo da Páscoa, nós estamos refletindo sobre toda a dimensão sacramental. Na vigília pascal, o sacramento que era recordado na noite santa da ressurreição do Senhor era o sacramento do batismo. O batismo que imprimiu em nós uma vida nova, a filiação divina, como vimos na segunda leitura. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Somos filhos de Deus, porque Deus nos concedeu, mediante a graça do batismo, a vida nova. E nos tornamos filhos no Filho Jesus. Portanto, co-herdeiros do reino dos céus. No domingo seguinte, que foi o segundo domingo da Páscoa, o sacramento que estava em questão era o sacramento da reconciliação, da confissão. Inclusive, nós ouvimos o relato em que Jesus entra no cenáculo e, naquela ocasião, Tomé não estava presente, depois Tomé está presente, e então Jesus pede para tocar-lhe o lado, as mãos, e que através da incredulidade de Tomé, Jesus proclama uma bem-aventurança. Felizes os que creram sem ter visto. Então nós recordávamos no segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Misericórdia, este sacramento em que nos dá a vida da graça quando perdemos esta graça por desobediência através do pecado e voltamos à vida e à amizade com Deus. No terceiro domingo, isto é, no domingo passado, o que estava em voga era o sacramento da Eucaristia. Vimos o episódio dos discípulos de Emaús, em que os dois discípulos voltam de Jerusalém para o povoado de Emaús, estão tristes, sem esperança,
e Jesus se coloca no caminho com eles e lhes devolve a esperança. Depois, eles reconhecem Jesus ao partir do pão, Eucaristia. Este quarto domingo nós temos um outro sacramento, que é o sacramento da ordem, ou seja, a ordenação sacerdotal, mais especificamente. Nós recordamos das figuras dos pastores, bispos e padres, que têm a missão de conduzir as ovelhas às pastagens seguras. Por isso esse domingo também é chamado de domingo do bom pastor. Todo quarto domingo da Páscoa, a igreja nos coloca diante do capítulo 10º do Evangelho de São João, que é o discurso que Jesus faz a respeito do bom pastor. Este discurso que Jesus faz é para mostrar como deve ser o pastoreio, porque, por excelência, somente Jesus é o bom pastor. Nós, padres e bispos, temos a missão de, olhando para o verdadeiro pastor, que é Jesus, segui-lo e sermos pastores das ovelhas, conforme Jesus é pastor. E Jesus nos conta, numa parte do Evangelho de hoje, como deve ser esse pastor. Versículo 11 começa dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é uma primeira característica do pastoreio. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O eixo do mistério pascal que nós celebramos na Semana Santa é a cruz. Porque da cruz, Jesus nos mostra como deve ser o pastoreio. O pastor deve estar disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, a ponto de derramar o seu próprio sangue. Esse é o pastor. Jesus faz aqui uma contraposição do mercenário. O mercenário é alguém que só se utiliza das ovelhas em benefício pessoal. Quando o lobo chega, então ele vaza, ele foge. Porque não está preocupado com as ovelhas. No fundo, ele só está preocupado com aquilo que as ovelhas podem lhe oferecer. O verdadeiro pastor é aquele que salva, que dá a vida pelas ovelhas. Uma coisa que é importante nós compreendermos é a seguinte: às vezes nós temos aquela imagem do pastoreio, aquela imagem bucólica, né? O que é essa imagem bucólica? É aquela imagem de um pastorzinho com um bastão batendo nas ovelhinhas. Vem para cá, volta para lá, vamos agora pastar ovelhinhas. E a gente cria essa imagem na nossa cabeça, mas essa imagem não corresponde muito com aquilo que Jesus está falando, tá? Jesus utiliza esta figura do bom pastor, mas é evidente que, se nós formos ao texto do Evangelho, nós não estamos num contexto do pastorzinho lá empurrando as ovelhinhas, vamos pastar agora. Primeiro, por quê? Porque já no capítulo 10º do Evangelho, nós estamos neste discurso do bom pastor. O que antecedeu o Evangelho de hoje? O capítulo 9, onde Jesus cura o cego de nascença. Logo depois que Jesus realiza a cura do cego de nascença, e esta cura se realiza em dia de sábado, os judeus ficam revoltados contra Jesus e querem apanhar pedras para jogar em Jesus. Diante disso, Jesus conta o discurso do bom pastor, mostrando que os pastores de Israel, no fundo, não estavam preocupados com as ovelhas, porque a lei que previa o descanso sabático, ela é uma lei dada por Deus, porque está desde o princípio da criação e depois reafirmado nas tábuas dos 10 mandamentos. No entanto, a lei está a serviço do homem e não o contrário. Tanto que Jesus vai realizar muitas curas em dias de sábado, justamente para ser um sinal de contraposição, de contradição para os judeus, para mostrar que, acima de qualquer coisa, está a dignidade do ser humano, que precisa ser curado, que precisa ser salvo. Mais do que uma lei, a lei do descanso sabático é para que o homem repouse, e não para que o homem esteja impedido de fazer qualquer coisa, inclusive a caridade. Então Jesus realiza a cura. O capítulo 10, Jesus faz um discurso que no fundo é uma afronta às figuras dos pastores de Israel. É preciso curar, salvar e dar, acima de tudo, a vida por essas ovelhas.
E não somente ser alguém oportunista, que se favorece das ovelhas e depois, quando o pastor o lobo chega, o pastor não está preocupado com as ovelhas. Um outro dado: como que a gente pode compreender ainda melhor essa figura do pastoreio? Para a gente não ficar com aquela imagem bucólica, né? Porque às vezes a gente pensa que ser pastor, o verdadeiro padre, o verdadeiro pastor, é aquele que é camarada, né? Então, é aquele que bate nas costas, que não mostra a verdade, as pessoas estão na ignorância e no erro. Então, esse é o pastor legal, esse é chapa, né? Esse é dos meus. Não, isso é um traíra, isso é um mercenário. Porque na hora que você estiver precisando de alguma coisa, ele não vai se preocupar com o verdadeiro cuidado das ovelhas. Às vezes a gente pensa assim, o verdadeiro pastor é aquele camarada, né, que vai lá na beira da piscina comer um petisco comigo. Isso vocês nunca vão me ver, pode ter certeza, com camaradagem, porque eu não sou esse tipo de padre. O verdadeiro pastor é aquele que dá a verdade para as ovelhas. E como que a gente apresenta a verdade para as ovelhas? Levando as ovelhas para a pastagem. E como a gente dá a pastagem para as ovelhas? Dando a verdade, dando a doutrina. Aqui está o pastoreio verdadeiro. O pastor dá o ensinamento às pessoas, arranca as pessoas da burrice, da ignorância, do erro. Eu não posso ver as pessoas no erro, na ignorância, e dizer, não, tá tranquilo, tá tudo de boa. Não, isso não é pastor. Você precisa dar a sua vida pelas ovelhas, você precisa arrancar as ovelhas da ignorância e do erro e conduzi-las para a verdade do sumo e eterno pastor, que é Cristo. Isso é o pastor verdadeiro. Por isso, nesse quarto domingo, a igreja tem o cuidado de rezar pelas vocações sacerdotais, para que nós tenhamos pastores segundo o coração de Jesus. E Jesus é assim. Jesus não é um camarada que fica com camaradagem com as pessoas. Jesus, ele na maioria das vezes, ele mexe nas feridas. Ontem, segundo a liturgia da igreja, nós concluímos a leitura durante a semana do capítulo 6 do Evangelho de São João. É o mesmo Evangelho, só que 4 capítulos anteriores. E é impressionante o capítulo 6 do Evangelho de São João. Por quê? Porque quando Jesus realiza a multiplicação dos pães para saciar a fome da multidão, o Evangelho relata que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí Jesus realiza o sinal da multiplicação dos pães e Jesus se retira. Por quê? Porque as pessoas queriam levá-lo para se tornar um rei. E Jesus não aceita isso, ele sai. Quando Jesus atravessa o outro lado do mar, a multidão corre atrás de Jesus. E quando Jesus chega no mar, a multidão já tinha chegado primeiro que ele, do outro lado do mar. Aí Jesus desce da barquinha e o povo pergunta, por que você atravessou para cá, Jesus? Daí Jesus olha para a multidão e diz assim, olha, eu sei por que vocês vieram aqui. Vocês não vieram aqui porque vocês estão me buscando. Vocês vieram aqui porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Encheram o pandu. E vocês estão achando que... Aí o venerável Funton Shin até faz um comentário. Queriam transformar Jesus em um padeiro. Porque, imagina, nós temos alguém que dá pão para nós, a gente não precisa se preocupar mais com nada. Estamos feitos. E aí Jesus começa a fazer o discurso do pão da vida, que é todo o versículo, capítulo 6, versículo 22 até o versículo 70. Todo o discurso. E aí Jesus começa a falar que tipo de pão que ele veio trazer. E aí ele começa a fazer referência à Eucaristia. E vai toda a trama do discurso. Veja, eram 5.000 pessoas. Daqui a pouco, o povo começa a se dispersar. Porque é natural, se você começa a mostrar a verdade para as pessoas começam a ficar assustadas. E as pessoas vão o quê? Se afastando. A gente não gosta da verdade. Aí o que acontece? Os judeus começam a ouvir o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. E o que acontece? Eles acham que a palavra de Jesus é difícil demais. E os judeus debandam. Os discípulos de Jesus, que era um grupo menor, está também ouvindo Jesus. E chega no momento que os discípulos chegam para Jesus e diz: Senhor, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la?
Aí Jesus não se importa muito com a fala dos discípulos. Os discípulos vão embora e Jesus se volta para os 12 apóstolos. Veja, de 5.000 sobrou quantos? 12. É natural. E sabe qual foi a pergunta de Jesus? Jesus não pergunta o que aconteceu com o povo, por que eles foram embora? Eu fui muito duro? Será que eu fui muito severo? Não. A pergunta que Jesus faz para os 12 é: vocês querem ir embora também? Jesus não perguntou: por favor, fica pelo menos vocês, para eu não ficar sozinho. Não. Vocês também querem ir embora? Pode ir. Por quê? Porque seguir Jesus, na maioria das vezes, é radicalidade. É duro. Jesus não é um camarada. Porque se ele fosse um camarada, veja, o marketing de Jesus é péssimo, né? Em termos de marketing, Jesus é nota 0. Porque o marketing é natural. Gente, fiquem aqui. É você ser um palhaço para que as pessoas se divirtam, se alegrem. Olha que legal, que gostoso. Isso é o marketing. É você atrair e que as pessoas sejam atraídas. E quanto mais pessoas você tiver, melhor. Mas Jesus não está preocupado com marketing. Jesus veio do céu para esse mundo para trazer a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês querem ser as ovelhas do redil e serem conduzidos às pastagens seguras, aqui está o pastoreio de Jesus. Esse é o pastoreio. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Depois existe um segundo elemento que Jesus ainda faz notar no Evangelho. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Nós sabemos e conhecemos o pastor à medida em que nós ouvimos a sua voz. A pergunta é: nós estamos escutando a voz do pastor? Nós estamos ouvindo a voz desse pastor que grita dentro de nós, que quer romper a nossa surdez e conduzir-nos a estas passagens seguras? Esses dois elementos nos fazem notar que este domingo do Bom Pastor, este domingo da Páscoa, é dia de nós rezarmos pelas vocações sacerdotais. É dia de recordarmos aqueles sacerdotes, padres, que de alguma forma um dia nos conduziram a estas pastagens. De que forma? Aquele padre que um dia te administrou o sacramento do batismo. Ele levou você à fonte do batismo e te deu a vida da graça. Talvez você nem saiba quem é esse padre. Talvez esse sacerdote até já tenha morrido. Mas foi graças a ele, instrumento miserável nas mãos de Deus, evidentemente, que Deus te deu a vida da fé. Aquele sacerdote que te alimentou na Eucaristia, aquele bispo ou padre que administrou a você o sacramento da crisma, da confirmação, aquele padre que administrou às vezes a unção dos enfermos, o matrimônio, ou que te alimenta através da palavra, da doutrina, da fidelidade à igreja, da fidelidade aos santos, da busca da verdade. Então nós queremos rezar por todos estes sacerdotes que incansavelmente se entregam, apesar de todas as lutas e batalhas que enfrentam, buscam ser fiéis a Deus. E aqueles que realizam muitas vezes um desserviço à verdade e que trabalham como mercenários, nós rezamos pela sua conversão. Para Deus sempre existe um tempo. Então rezemos. Às vezes os pastores não são tão bons porque as ovelhas não têm rezado pelos pastores. Às vezes nós queremos bons padres, mas a gente não reza para termos bons padres. E Jesus disse no capítulo 10 do Evangelho de Mateus: pedi ao Senhor da messe que mande trabalhadores. Se vocês pedirem, vocês terão pastores. Se vocês não pedirem, vocês vão ter o que vocês merecem. Então rezemos, peçamos com fé, para que Deus nos dê santos pastores, para que do meio da nossa comunidade possam surgir vocações ao sacerdócio.
possam surgir santas vocações, que hajam muitos jovens que desejem o sacerdócio, mas para serem pastores, como o coração de Jesus, que é um pastor que não se cansa de dar sua vida pelas ovelhas, que gaste a sua vida, que soe pelas ovelhas, que possa trabalhar de sol a sol, para que as ovelhas cheguem às pastagens seguras. Que Nossa Mãe Maria Santíssima interceda por todos nós e nos faça rezar, pedir incessantemente por santas vocações sacerdotais. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.